Olá, pessoal! Chegamos à nossa terceira lição dessa unidade 2. Na unidade 2, nós estamos falando sobre o homem. Nós vimos sobre a criação do homem, nós vimos sobre o que compõe o homem. O homem é composto de corpo, alma, espírito, corpo, alma ou espírito. Bom, nós falamos sobre isso. E nessa lição 3, eu quero falar para você sobre o homem como imagem de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, como nós lemos em outra lição. No capítulo 1, no verso 27, fala assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, nós estamos vendo aqui então que a palavra de Deus nos diz que o homem foi criado à imagem de Deus. E aí eu fico com uma pergunta para nós. O que é a imagem de Deus no homem? Quando nós falamos que Deus criou o homem à sua imagem, o que quer dizer essa imagem de Deus no homem? Nós temos algumas ideias sobre o que é a imagem de Deus no homem. Há 4 ideias que eu quero passar para você. O que é a imagem de Deus no homem? Primeiro, é da alma do homem, isto é, das qualidades de simplicidade, espiritualidade, invisibilidade e imortalidade. É isso, a nossa alma, tá? A nossa alma, ela tem essas qualidades. Ela é algo simples, é espiritual, é invisível e é imortal. Mas há um segundo ponto. Dos poderes e faculdades psíquicos do homem, como um ser racional e moral, a saber, o intelecto e a vontade com as suas funções. Então, essa imagem de Deus no homem não é somente dessa ideia da espiritualidade, da invisibilidade, da imortalidade, mas fala também dos poderes do homem, os poderes, as faculdades psíquicas. O homem é um ser racional, é um ser moral. Um animal, ele não é racional e nem é moral. Somente nós temos essa capacidade. Somente o ser humano tem a capacidade de ser racional e de moralidade. Ou seja, há coisas que são certas e há coisas que são erradas. Para um cachorro, não há nada de errado em fazer xixi no poste. Para um leão, não há nada de errado de ele comer um animal, ele devorar um animal. Não há nada de errado. Para uma cobra, não há nada de errado em picar um outro animal ou um ser humano. Então, eles não têm essa capacidade moral. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. Então, o nosso intelecto, a nossa vontade e as suas funções, nós refletimos isso. Terceiro ponto, da integridade moral e intelectual da natureza do homem, que se revela no verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Somente o homem pode ter esse conhecimento, somente o homem pode ter justiça e somente o homem pode ter a santidade. É por isso que nós somos a imagem de Deus. Mas, em quarto lugar, do domínio do homem sobre a terra e as criaturas. O homem tem o domínio sobre a terra e sobre a criatura. Não é isso que nós vimos no capítulo 1, verso 28? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, o homem ele tem o domínio sobre toda a terra e sobre toda a criatura. Então, o que é a imagem de Deus no homem? É isso que nós vimos. Bom, a imagem de Deus no homem. Há uma pergunta que também podemos fazer. Como fica a imagem de Deus no homem após a queda? Nós vimos que Deus criou o homem, e daqui a pouco nós vamos falar sobre a queda. Deus criou o homem, né? E Deus criou o homem à sua imagem. Só que depois, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que o homem ele pecou contra Deus. Como fica a imagem do homem depois da queda? Nós podemos afirmar que, apesar do pecado, o homem não perdeu a imagem de Deus em si.
tá? O homem não perdeu. Essa imagem, ela foi meio que nublada. Essa imagem, ela foi meio que distorcida. Nós não conseguimos mais ser tão santos como deveríamos ser. Nós não conseguimos mais, né, fazer coisas que nós deveríamos fazer antes do pecado. Né? Nós não conseguimos aprender como poderíamos aprender antes do pecado. Nós não temos o mesmo conhecimento, a justiça e a santidade que teríamos antes do pecado. Então, a imagem de Deus, ela continua. O homem não perdeu a imagem de Deus, mas essa imagem, ela agora não é mais completa, ela não é mais total, ela é parcial, ela é nublada, ela está meio que fosca. É como se você chegasse num espelho, aquele espelho que distorce a imagem. E assim estamos nós. Nós não perdemos a imagem de Deus, mas nós continuamos com a imagem de Deus. Por exemplo, podemos ver alguns textos da palavra de Deus depois da queda, onde fala sobre essa imagem de Deus. Podemos ver em Gênesis, no capítulo 9, no verso 6, o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Lá no Novo Testamento, a gente pode ver também em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 7. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher a glória do homem. Então, nós vemos que mesmo após a queda, o homem ele continua tendo a imagem de Deus em si. Essa imagem, ela continua. Nós continuamos sendo a imagem de Deus, mesmo que agora essa imagem não seja tão clara, essa imagem não seja tão visível. Ela será restaurada lá quando Cristo voltar. Mas por enquanto temos essa imagem, nós não perdemos a imagem de Deus, mas ela está meio que nublada. Bom, espero que você tenha entendido aquilo que nós falamos. E depois nós voltamos com a próxima lição sobre o homem.